Boa noite, saudações aos dirigentes da confraternização baiana em Salvador, na pessoa da senhora Ildenira Ramon Celso e de todos os frequentadores da confraternização espírita, todos os frequentadores. Hoje é dia 3 de julho de 2023, uma segunda-feira, às 19 horas. Nós estamos reunidos aqui virtualmente a pedido da direção da casa para nós falarmos sobre a nossa missão no planeta Terra. Qual a minha missão no planeta Terra? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Eu sugiro, inclusive, que as pessoas que estão participando dessa live presencialmente sugiram, coloque o que vocês pensam sobre essa pergunta. Qual a minha missão nesse planeta Terra? Vocês respondam aí no chat para que nós possamos dialogar e dar mais dinâmica a esse nosso encontro aqui de hoje. Nós estamos iniciando com um número menor de pessoas, mas essas pessoas é que vão poder fazer esse diálogo conosco. Os que vão assistir esse vídeo posteriormente não vão poder fazer isso, né? E é uma oportunidade de cada um dar a sua contribuição e ver o que você está pensando sobre o tema antes e depois dessa nossa conversação. Então, qual a minha missão nesse planeta Terra? Primeiro, saber quem eu sou ou o que eu sou. Segundo, as palavras são polissêmicas, elas têm vários sentidos. O que nós estamos querendo entender como missão? E por que nesse planeta? Quer dizer, qual a minha missão nesse planeta? Eu vou ter missão num lugar que não seja nesse planeta? É sobre essa temática que nós vamos discutir. Porque a palavra missão, dentre outras coisas, é utilizada no sentido de conferir a alguém uma função específica para fazer alguma coisa. Então, nós entendemos missão. E você conferir a alguém uma função específica para fazer algo. Isso aí é uma missão. Agora, as missões, elas podem ser de maior magnitude, podem ter uma maior magnitude, elas vão precisar de mais recursos, mais conhecimento, mais tempo para você realizá-las, ou ela pode ser uma de menor envergadura, né? Ela pode ser uma missão mais restrita, que você vai concluí-la em menor tempo, né? Nós lemos, por exemplo, na Bíblia, que Moisés teve a missão de libertar o povo judeu. Joana de Ângeles avisou a Divaldo que ele não iria ter a missão, vamos dizer, entre aspas, a ocupação com a paternidade. Não estava escrito no planejamento reencarnatório dele.
Aí eu pergunto a vocês, a paternidade é uma missão? O que é que nós observamos hoje? Que no âmbito material e no âmbito do nosso planeta, as próprias empresas já se atentaram para a necessidade de elas terem uma missão. Então, nessa missão, as empresas determinam quais as metas, quais os objetivos, que ajude a essas empresas a tomarem decisões, né? A ter uma direção. Por isso que nós vemos, por exemplo, na política de qualidade das empresas, a missão, os valores, os objetivos e as metas das empresas. Mas o homem, nós estamos falando aqui do homem, estamos falando qual a minha missão nesse planeta. Então, o homem, ele tem uma natureza diversa. Na realidade, ele não é homem. Nós não somos homens. Nós estamos homens. Porque nós temos um espírito, nós somos um espírito que nós estamos utilizando um corpo espiritual e um corpo material. É isso que é o homem. Num planeta de provas e expiações como é a Terra, não há espírito apenas em prova. A maioria que está aqui irá enfrentar as dificuldades, as aflições dessa existência corporal. Então, além de a gente conviver com dores, conviver com as doenças, conviver com a ignorância, nós estamos aqui na condição também de co-criadores para fazer parte da nossa obra na criação. E ao fazer isso, nós estaremos também evoluindo. Eu vou chamar a atenção aqui para um povo, o povo judeu. Por que você está chamando a atenção para o povo judeu? A abordagem que nós vamos fazer aqui vai englobar o homem. Então, como o homem é corpo físico, perispírito e espírito, nós vamos penetrar nesses três aspectos da nossa Constituição. Porque na condição de encarnado, como nós estamos, é obrigatório nós atendermos a necessidade do corpo físico. E, na sequência, atendemos às necessidades intelectuais. E depois, às necessidades espirituais. Nós sabemos que existe uma hierarquia das necessidades. Para a sobrevivência, o ar é o mais importante, porque depois de 10 minutos sem ar, se nós não morrermos, nós vamos ter sérias lesões. Depois do ar, a água, porque depois de 10 dias sem beber água, se não houver emanação, nós também teremos comprometido o nosso aparelho orgânico. Aí, na sequência, vem a necessidade de habitação, a necessidade de segurança, de reconhecimento naquilo que nós estamos fazendo, de conhecimento, de pertencimento ao grupo,
de moralidade e de espiritualidade. A espiritualidade maior, ela vem os espíritos encarnados, eles vêm contribuindo com a gente na ciência e pelo lado espiritual. Uma prova disso é que, falando da espiritualidade, já no Velho Testamento, no livro Eclesiastes, esse livro é atribuído a Salomão. Ele já coloca uma advertência de que a vida nesse corpo ela é temporária. Ela é passageira. Mas ele diz o seguinte, que nós aqui já poderemos encontrar um contentamento já aqui nessa vida. Se alegrar, ser feliz o quanto esse estado de encarnado permite. Não é nada de novo que Jesus depois falaria que aqui nós teríamos aflições, mas que o fardo dele seria leve. Então, no livro de Eclesiastes, ele já começa a falar sobre o sentido dessa vida. 10 séculos antes de Jesus Cristo. E nós sabemos um ditado que diz assim, que o sábio aprende com os erros dos outros e o tolo aprende com os seus erros. Seguindo essa linha, Salomão conclui, vamos ver o que é que ele já nos ensina. Que após ele ter gasto com os prazeres da vida terrena, com a comida, com a bebida, com bens, com mulheres, com grandes construções que ele fez, ele disse que nada dessas coisas deu sentido para a vida dele. Aí eu pergunto, Steve Jobs não falou a mesma coisa? Várias pessoas, com a própria experiência da vida, já nos aconselharam sobre isso. Porque Salomão aí, ele está criticando o fato de estarmos sempre competindo uns com os outros. Ele critica o fato de nós trabalharmos em demasia para aumentar bens e não desfrutar a vida com os familiares, com os amigos, com as coisas do espírito. Isso é Salomão que está nos falando, em Eclesiastes. Que ninguém leva riquezas materiais quando a morte do corpo físico chega. Questiona também a futilidade da riqueza, do poder e do conhecimento mudando. Tudo isso ele falou 10 séculos antes de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, nós precisaríamos melhor lição de vida e lições de efeitos práticos. Por que eu falei no início que eu iria me deter sobre os judeus? Os judeus, além da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5, que eles chamam de Pentateuco. O judeu tem livros históricos, livros poéticos, livros proféticos e livros sábios.
Dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, os judeus dali derivaram 613 mandamentos. E eu vou dizer para os senhores, os judeus não aceitaram Cristo. Por conseguinte, eles não têm o privilégio de ter o Novo Testamento. Eles só têm o primeiro, muito menos a doutrina espírita. Mas eles souberam usar o Velho Testamento. Eu acabei de falar para os senhores o que Salomão passou para a gente no livro Eclesiastes, está lá na Bíblia, vocês podem ver. Então, a partir do Velho Testamento, os judeus se tornaram o povo que é. Um povo que não tem analfabeto, um povo que consegue angariar riquezas invejadas pelos outros. Eu, quando era menino, eu tinha até uma. Me incutiram pelos valores, pelas crenças, pelos costumes, uma ideia assim: esse camarada parece judeu, como se fosse uma coisa pejorativa. E nós vamos ver que não é. Os judeus dão máxima importância à educação de qualidade, primeiro. Não existe judeus analfabetos. Eles compartilham tudo, compartilham dinheiro, compartilham informação. Ele, um judeu não empresta outro dinheiro para outro judeu a juros. Eles acham que a riqueza é uma bênção. Algumas religiões pensam que dinheiro é coisa do capeta. Na sinagoga, eles recebem, imaginem, nas sinagogas, nos templos deles, seriam os templos religiosos nossos na casa espírita, eles recebem verdadeiras lições sobre estudo, sobre trabalho, sobre dedicação e sobre disciplina. Qual o segredo dos judeus? Eles criam os filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. Sempre um judeu tem dinheiro reservado. Eles nunca gastam tudo que ganham. Aí nós, qual a nossa missão nesse planeta? Primeiro, a responsabilidade como encarnada. Eu pergunto para vocês, gerar um filho, nós estamos ajudando na hora da criação? A um pai e uma mãe gerar um filho, nós estamos ajudando na hora da criação? Essa pergunta. Que o livro dos Espíritos nos diz que a ação do homem é necessária à marcha do universo e que tudo se enquadra na natureza. Porque na condição de encarnado é obrigatório a gente atender à necessidade do corpo físico. E em Eclesiastes, eles já começam a falar sobre o sentido da vida. Mas antes, como se fosse uma hierarquia de necessidade, eles falam como a gente deve cuidar do corpo físico, como a gente deve atuar em família, em sociedade. Entendeu? Todos os judeus são prósperos, muito mais do que os cristãos. Então, quando nós saímos da questão, eu vou fazer uma pergunta aqui para você.
Eu não sei se vocês estão respondendo aí no chat qual a nossa missão primordial, que nós vamos comentar aí. É, cultivar a terra é uma missão, governar é uma missão, ser professor é uma missão, ser pai e mãe, já perguntei, é uma missão. Vamos conversar aí no chat sobre isso. Porque antes de adentrar para a questão propriamente espiritual, que eu vou me valer aqui do livro dos Espíritos, Salomão, numa época que a religião prometia ganhos materiais, ele já sinalizava o valor do espiritual antes do material. Aí ele dizia, eu comigo mesmo. Ele dava conselhos para as pessoas assim, ó, desde a tua mocidade, aplica-te à disciplina. Primeiro, valorizando a disciplina. Levanta-te cedo e com boa disposição para afastar o ócio. A mesa farta, não abra demais a boca, ou seja, não coma demais. Evite a gula. Quem resiste aos prazeres desvairados, eu acrescento, coroa a própria vida. O vinho e as mulheres podem desencaminhar o homem sensato. O operário beberrão jamais enriquecerá. Não te empobreças banqueteando com o dinheiro emprestado. Então você percebe que Salomão está dando conselho para nós, a relação de nós com nós mesmos. Depois ele vai dar para nós com os outros e para a gente com Deus. É o tripé em que se baseia a doutrina de Jesus. Depois ele fala: o governante sábio educa o povo. É isso que a gente está vendo aí? O governante sábio educa o povo. O rei, que naquela época era época de rei, a gente pode falar hoje de governante, sem instrução, arruinará seu povo. Nós voltamos pela meritocracia, pelo currículo, fica a pergunta. 10 séculos antes de Jesus. E depois ele ensina que a reverência a Deus faz sentido. E naquela época a recompensa era material. Honrai teu pai e tua mãe para viver muito tempo na terra. Quer dizer, ainda não tinha essa visão muito da espiritualidade. Não, entendeu? Agora o problema é o seguinte, que o entendimento sobre todas essas coisas que a gente está abordando aqui era muito menor naquela época. As doenças eram mais ligadas ao corpo físico. A gente ficava doente de lepra, de depressão, de tuberculose. Atualmente, as doenças são da psique. A gente fica doente de depressão, de estresse, entendeu? Às vezes, naquela época, nós tínhamos que enfrentar a cruz, foi depois de Salomão, já Jesus. É enfrentar o Calvário, a crucificação e os leões. Hoje, quais são as nossas cruzes? Os leões e as cruzes são outros. A doença do século XX, depois do Cristo, é o vazio existencial. As nossas adversidades, elas são internas. As pessoas poderão dizer sim à vida através do desenvolvimento da sua espiritualidade, através da sua família, através do seu trabalho. Não apenas
trabalho remunerado que eu estou falando aqui, mas a toda atividade útil que ele pratica, que essa vida de encarnado, se a gente prestar atenção, a todo momento ela nos cobra um sentido. O homem sempre procurou dar sentido à sua vida. E a gente só vai conseguir isso, sabe como? Resgatando especificamente. A gente só pode resgatar aquilo que é especificamente humano na nossa pessoa. Sabe o que é? A nossa dimensão espiritual. Algum de nós está dizendo sim à vida a despeito de nossas aflições, da nossa dificuldade, da nossa doença, do nosso desemprego, da nossa separação. Mas tem outro dizendo não à vida, a despeito das coisas boas que lhe acontecem. Então, não é em função da situação, é em função de como você se sente em relação àquela situação. E um instrumento fundamental para nós descobrirmos a nossa missão é o autoconhecimento. Quando a gente tem um objetivo claro, quando você tem uma missão, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Mas será que nós estamos buscando o que nós queremos? Será que nós sabemos o que queremos? E como buscar, então, o que queremos? Não é buscar apenas a satisfação das necessidades do corpo físico, que são importantes, mas o que a gente não pode é dar mais valor às necessidades do corpo físico ao corpo espiritual. A necessidade do corpo espiritual é muito maior e muito mais importante da gente suprir do que a do corpo físico. Porque o espírito só prova a sua elevação moral, espiritual, quando todos os atos, todas as ações dele, na sua vida corporal, são práticas da lei de Deus. E quando a gente compreende por antecipação, já aqui, a vida espiritual. Por isso é importante o nosso conhecimento, o nosso estudo. A gente tem que chegar naquele ponto de fazer o bem pelo bem, sem esperar resultado, ser bom, humano e benevolente para com todo mundo, não ser vingativo em nenhuma situação e praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Vocês, eu comentei lá na frente sobre os judeus. Os judeus, eles dão importância máxima à educação. E eles sabem que conhecimento gera prosperidade. Em 5.000 anos de história, o povo judeu nunca soube o que é o analfabetismo. Toda de criança é obrigada a saber uma língua além da sua língua natal. As crianças são ensinadas a serem independentes. E sempre estimulam ela dizendo o seguinte: tudo no começo é difícil, meu filho. Aí você confia a tarefa às crianças que elas podem fazer sozinhas.
e aí você recompensa ela por qualquer coisa que ela faça, mesmo que seja pequenininha, para estimular. Aí vocês veem Salomão, Moisés, os judeus que estão com esse conhecimento não tiveram o privilégio de estar com o novo mandamento, com a doutrina espírita ainda. Mas eles já anteviam que as leis da natureza são leis de Deus. Aí as pessoas dizem assim, o pessoal tenta roubar tudo dos judeus. Hitler que roubava, mataram os judeus. Os judeus foram escravizados na época de Moisés. Em várias situações tentaram escravizar os judeus. E eles diziam assim, vocês podem nos roubar tudo, mas não podem nos roubar o que nós temos na cabeça. Isso é importante. Eles tinham um entendimento perfeito, o povo judeu tem, que Deus é criador de tudo e o homem é co-criador com Deus. Então, essa essência divina é para que sejam parceiros de Deus no ato da criação. No judaísmo, o trabalho, a atividade criativa, a inovação são caminhos pelos quais a imagem do divino é expressa. A criança aprende que se deve reproduzir, mas sem inventar. Então, eles incentivam as crianças a serem criativos. O sucesso, então, não está na genética do povo, não está em dádiva divina recebida, está na forma como você trata a educação, como você acredita na educação. E a educação vai muito além da instrução, porque quando você instrui, você educa o cérebro. E quando você educa, você ensina também o espírito. O indivíduo que tem dinheiro entre os judeus, ele é visto como aquele bem-sucedido em expressar a imagem de Deus Criador, porque Deus é Deus vitorioso. Algumas religiões endemoniaram a riqueza. Então você vê, por exemplo, um jovem que sai de uma favela, trabalha a vida toda, estuda, se forma, e alguém, para falar da reputação dele, que ele não controla, diz assim, se ele não tiver emprego e tiver sem dinheiro, vai ser um fracassado, porque o não deu para nada. Se ele ganhar dinheiro, comprar um carro, vai chamar ele de barão de uma forma pejorativa. Então o judeu sabe que ele compartilhando não só dinheiro, mas informação, isso traz enorme benefício para ele. Então eles se colaboram entre si. Eles colaboram entre si. Então nós vamos verificar agora a questão do Livro dos Espíritos, 573. Está lá a pergunta: em que consiste a missão do homem? Está lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: instruir o homem, auxiliar o seu progresso, melhorar as instituições por meio diretos e materiais. A missão do homem consiste em instruir os homens, auxiliá-los no seu progresso, melhorar as instituições por meio diretos e materiais. Está lá na 576. Então, por aí, a gente observa que essa palavra, missão, tem uma conotação muito ampla, muito diversa. E Kardec deve ter observado isso, que ele volta com a outra pergunta na 582 e pergunta assim, e os espíritos respondem. Os espíritos respondem que a paternidade é uma missão. Então, com essa resposta,
você vê que a palavra missão ela está mais restrita do que aquela conotação que foi dada na 573. Aí surge para nós, como deve ter surgido para Kardec, uma dúvida sobre qual o sentido da palavra missão. Eu já falei que a palavra é polissêmica, ela significa tarefa, significa atribuição, significa cargo. Eu tenho a impressão que Kardec, observando isso, ele, ele, ele na questão 575, ele comenta assim, que as ocupações comuns, pintor, professor, parecem deveres, e aí eu boto entre aspas, obrigações, do que missões propriamente ditas. Então, existem missões propriamente não ditas. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Daí a gente pode deduzir que existem missões com letra maiúscula e missões com letra minúscula. Essas missões com letras minúsculas, eu vou dizer que seriam as obrigações e as ocupações. Então, seguinte, os espíritos esclarecem de acordo com que essa ideia está mais associada, ela tem um caráter menos exclusivo, ou seja, menos restrito. Então, no caso da paternidade, é uma missão, mas é uma missão mais restrita. Então, existem missões maiores, como aquela que nós vimos na 573. Aí Kardec volta. Como reconhecer? Kardec era assim, didático. Como reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aí ele confirma, pelas grandes coisas que opera, grandes coisas, pelo progresso e cuja realização conduz seus semelhantes. Aí voltamos a perguntar, qual a nossa missão primordial? Então, eu já coloquei o primordial aí. Eu não sei o que vocês estão respondendo no chat, daqui a pouco eu vou entrar aí. Eu perguntei para vocês, é uma missão cultivar a terra? É uma missão ser professor? É uma missão ser pai? Eu perguntei isso para vocês. Então, você vê que nós temos missões aqui quando nós estamos encarnados e quando nós temos desencarnamos também. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para um período de erraticidade, ou seja, um período que a gente passa lá antes de voltar à nova encarnação. E lá nós continuamos com as ocupações. Então, essas missões, eles dizem que são tão variadas que é impossível a gente descrevê-las aqui. E existem missões que, se eles explicassem a gente no nosso nível de conhecimento e de palavra, a gente nem a compreenderia. Mas todas essas missões têm como meta o bem, que existem missões locais, existem missões restritas, personalizadas, coletivas, entendeu? Tem espíritos que estão aqui na psicosfera da Terra, pode ser um de nós daqui a algum tempo, ou algum parente nosso está fazendo isso, assistindo enfermos encarnados. Tem uns que assistem enfermos desdobrados no centro espírita. Velar por aquele que eles se constituíram guias e protetores. Vocês veem que nós estamos com 8 bilhões de pessoas na Terra, e, logicamente, nós temos 8 bilhões de espíritos de anjos da guarda. Quer dizer, 8 bilhões encarnados, 8 bilhões desencarnados, são 16 bilhões de espíritos que já estão aí. Então, o espírito, à medida que desempenha e cumpre sua função, tanto aqui como lá, ele vai evoluindo também. Então, a gente tem que verificar com muito cuidado esse nosso processo de transformação pessoal, que é complexo. Nós temos que nos tornar
cuidadoso com a nossa autoevolução. Nós devemos observar com mais acurácia, estudar mais. E devemos aceitar nossas oscilações, quando a gente estiver evoluindo, essas oscilações de comportamento que a gente tem, como parte da experiência de crescimento. É assim que ocorre. Se nós não estamos tolerando as incoerências do nosso semelhante, do nosso irmão, é porque nós ainda não compreendemos o quão é difícil o nosso processo de transformação pessoal. E quando a gente compreender, a gente vai ficar mais tolerante. Entendeu? Porque é difícil a gente mudar os nossos hábitos que vêm de milênios, de encarnações passadas, fruto de longas datas. E a gente tem resistência para resistir às mudanças. Então, nossos irmãos, como nós já estamos aqui com 40 minutos de explanação, nós vamos concluir agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, por enquanto, e nós vamos reencontrar no chat a seguir. Um abraço, obrigado, um abração a todos.